Muito boa noite, torcedor fantástico. Eu sou o Vanderlei Correia, sou jornalista, sou torcedor do Santos. Estou aqui para falar de Santos, porque aqui nesse canal se fala de Santos Futebol Clube. Você que não é inscrito ainda, pode se inscrever, youtube.com/Vanderlei Correia, só clicar, se inscrever, clicar no sininho. Todo dia tem vídeo do Santos, no dia dos jogos tem live, a menos que eu não tenha internet, né? Aliás, eu quero até pedir desculpas para vocês, que eu fui rever a live que eu fiz ontem, pós-jogo, e eu vi que em alguns momentos a imagem ficava um pouco tremida, alguma coisa. Isso é questão da internet aqui, a internet que não está ajudando. E olha que eu tripliquei aqui a velocidade da internet, mas mesmo assim, no horário da live, né, também tinha muita gente pendurada, mas mesmo assim, mas desculpa, vou tentar melhorar isso aqui para que não tenhamos prejuízos. Ô gente, tem muita gente brava, né, rapaz? Eu não entendo. Aliás, eu entendo, né? Tem gente que usa a internet assim pra... Deveria usar o estádio, né? Pagar o ingresso no estádio e gritar, esbravejar, fazer aquela coisa. Mas enfim, a internet é mais barata, é mais fácil depois fazer alguma coisa. Mas eu gosto da participação de todos, eu gosto do comentário. Como eu sempre falo, ninguém precisa concordar com o que eu falo. E esse canal aqui é de vocês, torcedores fantásticos. Então, você não precisa concordar com o que eu falo, você pode discordar, né? Só que assim, eu tenho como padrão, se o cara começa com xingamento, com isso, aquilo, eu não respondo. Não respondo e não... Fica ele ali, sozinho ali na paciência. Até anteontem eu dei uma moral para um mal educado, mas não farei mais isso. Então assim, se quer discutir, falar igual o professor Luxemburgo, se você quer discutir o futebol em alto nível, no nível acima, a gente discute. Agora vim com baixaria, falando palavrão, falava de baixo escalão, não vou. Aí, velho, aí eu tô fora. Tá bom? Vamos lá, gente. É o seguinte. Eu não tinha assistido ontem a coletiva do Gesualdo, por motivos óbvios. Eu estava na live, tá? Então eu não consegui assistir. Mas hoje eu assisti a coletiva dele e ele destacou alguns pontos bem interessantes. Primeiro, só pautar o que eu vou falar. Vou falar sobre o Gesualdo, depois eu quero falar do Lucas Veríssimo, da declaração dele e da possível saída do Felipe Aguilar, o Atlético Paranaense. Então vamos lá. Gesualdo, ao final da partida, ele com o Luan Pérez, eles conversaram ali. Pelo discurso dele, a mesma leitura que eu fiz, ele também fez. Então, assim, o time no primeiro tempo teve chance de matar, sair com 2 ou até 3. Não fez, o Caio Jorge perdeu um gol. Depois, no segundo tempo, o time tentou meio que na afobação, assim, fazer o segundo gol e não chegou. O Yuri Alberto perdeu e depois o Santos começou a não jogar futebol. O Santos espaçou, o time tá cansado, o time vem de uma maratona de 10 dias aí, 4 partidas, né? Que começou contra o Palmeiras, depois teve viagem para a Argentina para o jogo contra o Defensa e Justiça, teve o jogo contra o Mirassol, teve viagem de volta, teve o jogo contra o Mirassol e teve essa partida diante do Delfim. Então são 4 partidas aí em 10 dias, vai? Uma partida a cada 2 dias e meio. Então, contando uma viagem ainda de 2 horas e meia de ida, 2 horas e meia de volta da Argentina, mais descida para o litoral. Ou seja, o pessoal estava cansado, né? Mas o time mostrou algumas coisas, principalmente enquanto teve perna no primeiro tempo, o time foi bem. Acho que tentou ali de algumas maneiras, com pouca inspiração no meio campo. Eu falo mais uma vez, o nosso meio tá deixando a desejar. Quando o Carlos Sanches não joga bem, que ele é o cara mais cerebral desse time aí, o time não apresenta de fato uma boa performance. O próprio Pituca, que está jogando improvisado numa posição ali, não dá para se esperar muita coisa dele também. No jogo contra o Mirassol ele acertou um chute, beleza, aquilo dá uma descarga de adrenalina no atleta e ele acaba jogando, correndo até mais, enfim. Soteldo numa noite pouco inspirada, depois no segundo tempo acabou embolando ali naquele meio campo, enfim, foi uma coisa assim sofrível de ver no segundo tempo do Santos, do jogo do Santos. Agora, venceu, né? Venceu e isso é importante, vencer. Para uma primeira fase de Libertadores, vencer mesmo que jogando mal é importante, principalmente vencer jogando em casa, né? Agora, para uma segunda fase, onde começa o funil, começa a funilar e começa a ficar só equipes mais qualificadas tecnicamente, isso pesa, porque a equipe tem que gostar de vencer, tem que acostumar com a vitória, mas de preferência jogando bem, né? Quando eu falei no vídeo ontem, na própria live, que o Santos, deixa eu só apertar aqui que tá acabando a bateria,
que o Santos no segundo tempo espaçou demais, errou muitos passes, e deu oportunidade para o time do Delfim fazer gol, deu mesmo. Muitos contra-ataques o Santos tomou ontem. Tudo bem, o Everson não fez uma defesa porque o time era ruim, cara. Se o time fosse melhor um pouco, teria empatado aquela partida. É simples. Porque oportunidade teve. O Santos perdeu, usou e abusou de rapazes ali no meio campo, né? Repito, Felipe Jonathan, o Jobson, o próprio Carlos Sanches, o Pituca estiveram mal. Muito mal na partida, né? E isso influencia. Você tem a metade do time que não está bem. As alterações não surtiram efeito nenhum. O Yuri Alberto no lugar do Caio Jorge, que saiu machucado. E o próprio Arthur Gomes. Aí eu não vou mais ficar chovendo molhado. O Gesualdo gosta dele, não sei por que motivos. Ora, pois, não sei por que motivos esse rapaz ainda é jogador do Santos. Sinceramente, isso não é corneta, não é pegar no pé do rapaz. O rapaz parece que é gente boa, ele vive sorrindo, né? Diz que o Gesualdo gosta muito do sorriso dele. Porque futebol, esse rapaz não tem futebol para jogar no Santos, gente. É isso que eu falo. É o Santos, cara. É o Santos. Com todo respeito, não é o Bragantino, não é a Ponte Preta, não é o Mirassol, é o Santos. Então, o cara para jogar no Santos tem que ser um cara qualificado. É isso, é X. Agora, se vocês concordam que tem um cara meia boca pra baixo jogando no time, cara, aí é a opinião de cada um. Na minha opinião, não tem qualificação pra jogar. Ele pode até entrar no jogo no Clássico domingo agora, que eu até acho que vai entrar, e fazer um gol, e o Santos vencer. Ah, tá vendo, seu corneta, não sei o quê. Cara, pode acontecer, ele tá no time, pô. Mas assim, não esperem... Tem um ditado que diz assim, de onde não se espera nada, que não vem nada mesmo. Então, se ele fizer um gol numa vitória num clássico, aí pode até me surpreender. E tomara que ele faça, cara. Tomara, porque enquanto ele tá jogando ali, ele tem que defender, né? Defender as cores do Santos e jogar da melhor maneira possível. Mas não acredito muito que isso possa acontecer, não. Tá? E o Gesualdo fez uma comparação entre volantes, entre o Alisson e o Jobson, falando até que o Jobson, não muita diferença técnica entre os dois, mas que o Jobson é um jogador que sai mais pra frente, que ousa mais, gosta de tocar mais em frente, enfim. O Alisson é um jogador mais forte, mais atlético, mais de marcação, é um jogador que define a marcação, ele vai e resolve, né? Seja com falta ou não. Não é a característica do Jobson fazer falta, ele é um jogador mais... Eu não vou usar essa palavra técnico, porque o técnico não usou essa palavra, mas digamos assim que ele tenha mais recursos, tá? Mas ainda não está resolvendo, até porque os laterais, o Pará jogou, enfim. Então ele fez um comparativo, falou a importância que tem, né, esse jogador. E eu acho que a hora que o Pituca, que ele colocar o Pituca de primeiro volante, que é a posição original dele, aí ele vai ver assim que ele tem um médio, um camisa 6, que é o que ele fala, né? Que é o camisa 6, que é o volante que existe, eles têm uma terminologia diferente na Europa, enfim. Mas ele é um cara muito inteligente, é um cara muito safo, ele conhece de futebol. Ele sabe que o time jogou mal no segundo tempo, principalmente, a pressa de querer resolver e depois muito espaçado, tudo aquilo que eu falei ontem, tá? Tudo aquilo que eu falei ontem aqui com vocês e muita gente comentou e concordou com isso. Agora tem gente que, não sei se é parente de jogador e tal, e cara, eu tô aqui pra falar o que eu tô vendo. Me desculpem, se o time joga bem, beleza, meu papel é esse, cara. Meu papel é esse, é falar isso pra vocês, eu comento. Agora, ninguém é obrigado a concordar, tá certo? Todo mundo é livre pra dar opinião aqui. E a gente vai discutir em alto nível o futebol, beleza? Um outro ponto que ele falou, que foi perguntado pra ele na coletiva, foi a respeito do Lucas Veríssimo. Então eu vou entrar nessa, porque o Lucas Veríssimo está sendo sondado pelo Atlético Mineiro, pelo Jorge Sampaoli. Olha o Sampaoli de novo aí, né? E o Lucas Veríssimo na entrevista, ele deixou claro, tal, e tipo apontou o dedo na cara do presidente do clube. Errado o Lucas Veríssimo de fazer isso. Mas sabe por que faz isso aí? Porque o que eu já falei, porque o presidente não se impõe, cara. O Marinho fez isso no ano passado, o próprio Lucas Veríssimo ano passado foi dar entrevista falando de planejamento, detonando a diretoria, e agora ele está com uma negociação em andamento, tanto que ele foi reprimido depois no vestiário lá, alguém da diretoria parece que começou a falar, peraí, você não podia ter feito isso, jogar isso na imprensa desse jeito, a gente está em uma negociação e tal. Mas eu entendo o lado do jogador, eu não concordo com o que ele fez, eu entendo o lado dele. Porque ele pede uma valorização, no ano passado foi prometido que se ele não fosse vendido nessa janela no final do ano, eu já comentei isso aqui no início do ano agora, ele teria o contrato renovado, uma melhoria salarial.
Outros jogadores que chegaram, que negociaram depois, que foi o caso do Soteldo, já resolveram o problema, enfim. Eu entendo tudo isso aí. Mas, Lucas Veríssimo, você é um cara mais safo, tem 24 anos aí, pô. É assim que conduz a coisa, né? Não é assim que conduz a coisa. Então, assim, a torcida te respeita demais, sabe do teu amor pelo Santos, mas não é assim que você conduz a coisa e jogando... Porque você coloca o clube e a torcida contra o presidente, contra todo mundo, tudo bem. Existe um problema, política do Santos. Não vou mais falar nisso aqui. Agora, não dá o direito do atleta fazer isso aí, né? Não dá o direito. Aí começa um monte de picuinha, gira aquele mal-estar, aqueles rumores, como você mesmo falou, né? O fato é que o Santos está demorando demais para resolver isso aí, já deveria ter resolvido e renovado o contrato dele, não fez. E aí tá pagando mais uma vez. Agora vai ficar... Sabe quando você vai comprar passagem aérea? Se você compra com 2 meses de antecedência, você paga barato, né? Mas se você deixa para comprar uma passagem para viajar nesse final de semana, para você ver quanto você vai pagar o mesmo trecho. O trecho que era lá 200, 300 reais, você vai pagar aí 1.500, 1.800, 2.000 reais. É assim. O Santos deixa para a última hora e na última hora acaba tendo que pagar mais caro, senão não viaja, né? E corre o risco de perder o melhor zagueiro do time, que é o Lucas Veríssimo. Então... diretoria, abre o olho e acelera isso aí, vamos resolver isso aí. Lucas Veríssimo, roupa suja se lava em casa, meu querido. Roupa suja se lava em casa. Não aprovei, não gostei, acho que não foi uma... Quem sou eu para não aprovar e não gostar, mas acho que a própria torcida ficou dividida nisso aí, tá? Porque se você tem uma negociação em andamento, tá demorando, tá parado por quê? Você tá pedindo demais? Tá querendo uma supervalorização? Então tudo bem. Então, se é o caso é dinheiro... Agora, trocar o Santos pro Atlético Mineiro também, hein? Faça-me um favor. Felipe Aguilar deve ser vendido para o Atlético Paranaense. Agora tem um problemaço aí, hein? Porque se o Felipe Aguilar, vamos supor que deu um que procura aí, o Lucas Veríssimo vá para o Atlético Mineiro. E o Felipe Aguilar vá para o Atlético Paranaense, você perde, você fica só com o Luan Pérez, com o Luiz Felipe, aí o Santos perde a zaga completamente. Então o Santos tem que agir rápido nisso aí. Se vai vender o Felipe Aguilar, já renove logo com o Lucas Veríssimo. Pô. Você não pode perder 2 zagueiros, porque o Felipe Aguilar não jogou ainda, mas ele é um jogador técnico. E tanto que o Dorival Júnior pediu a contratação dele lá, no Atlético Paranaense. Então a diretoria do Santos tem que ficar atenta com tudo isso aí. Ontem eu fiz um palpitão do Santos, né, dos santistas, para o jogo contra o Delfim, né? E foram 249 palpites. Eu fiz esse palpite, era 4 horas da tarde, então 249 palpiteiros, apenas 8 acertaram, falaram que ia ser 1-0 pro Santos. 8 pessoas acertaram, ou seja, pouca gente acredita, muita gente falando em goleada, muita gente falando nisso aquilo. Vamos aguardar. Um outro fato interessante da entrevista coletiva do Gesualdo foi o seguinte, sobre o Clássico. E ele foi bem claro, falou, olha, quem quer jogar o Clássico? Ele falou, todo mundo quer jogar. E ele vai analisar, eu acho que o time se vai completo no Clássico contra o São Paulo, até porque se o Santos vence o Clássico, ou empata ou vence, já está classificado da próxima fase. Aí, foco direto na Libertadores América. Agora, o time já tem um desgaste, alguns jogadores já estão bem cansados, você tem que... Agora, Clássico é Clássico, né? Clássico é outra coisa. Uma vitória no Clássico fora de casa é para dar muita moral pro time, porque a terça-feira vai ser o jogo contra o Olímpia. E esse jogo é muito importante, se chegar com moral elevada, a torcida vai voltar ao estádio, o Urbano Caldeira. Então isso é muito importante, vamos ficar nessa torcida aí. Torcer para que essas coisas fora de campo se resolvam, o Lucas Veríssimo tenha mais paciência, cuidado com o que você fala. A imprensa só quer isso aí, cara, é só isso aí. Aí, Fomé, aí é o Santos, Quando tem uma confusão de jogador, aí pronto. A outras coisas não. Tá bom? Forte abraço para vocês, mas isso não é culpa da imprensa, deve ser a notícia. A imprensa tá atrás da notícia. Quando se tem a notícia, eles vão falar. É simples assim. Se não tiver notícia, não fala, né? Aí eles vão ter que ficar buscando outras coisas ali. Mas aí o Santos dá essas bandeiras aí, enfim, acaba sendo falado da maneira que não deveria ser falado, né? Agora, faltou respeito. No meu ponto de vista, faltou respeito do jogador Lucas Veríssimo. Ponto negativo para você, Lucas Veríssimo. Mas você fez o gol, você tá de parabéns e foi vitória do Peixão. Forte abraço para vocês, eu volto nessa quinta-feira com mais um vídeo do Santos Futebol Clube, já com um clima Santos e São Paulo Sansão neste final de semana, São Paulo e Santos, porque o jogo será no Morumbi às 19 horas deste sábado. Forte abraço para você, para cima dele, Santos.